Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, para a turma do 8º ano matutino. Na aula de hoje, iremos abordar o seguinte tema: aspectos naturais do continente americano. E começaremos falando sobre a geomorfologia do continente americano, que foi formada por agentes internos e agentes externos. Os agentes internos, modeladores como a ação das placas tectônicas, vulcões e abalos sísmicos, terremotos, que são responsáveis pelas características do relevo do continente. Já os agentes externos, como o gelo, a chuva, rios, mares e ventos, modelaram as diferentes formas do relevo americano. Na imagem a seguir, podemos observar os tipos de relevo e classificá-los de acordo com sua forma em montanhas, planaltos e planícies. Então, as cadeias montanhosas se estendem em toda a porção oeste, desde o Alasca até o extremo sul da América do Sul, consequência dos movimentos das placas tectônicas. Os planaltos foram formados por processos geológicos antigos, já inativos, e apresentam altitudes menores em relação aos dobramentos, montanhas. Vale destacar, por exemplo, essa forma de relevo é o Planalto Apalache, por exemplo. Nas áreas litorâneas e no interior do continente, encontramos as planícies, que são superfícies com pouco desnível no terreno, nas quais predomina o processo de sedimentação. Podemos citar como exemplo a planície amazônica. Já os recursos minerais são outro aspecto que devemos observar por sua importância para a sociedade. Trata-se de substâncias formadas há milhões de anos e que são encontradas na Terra. São importantes para diversas mercadorias que utilizamos em nosso cotidiano. Nesse âmbito, podemos citar algumas reservas minerais importantes na América, como o Chile, que tem a maior reserva de cobre do mundo, 27%, principalmente utilizado para a produção de materiais condutores de energia elétrica. No Brasil, podemos destacar o ferro, visto que o país é o terceiro em reservas e na produção mundial de minério, com 13%. E o ferro pode ser utilizado na produção de aço, ligas metálicas, máquinas e automóveis. Outro recurso importante que podemos destacar é o petróleo, encontrado principalmente na Venezuela, Canadá e Estados Unidos da América. Tal recurso é uma importante fonte de energia, além de ser utilizado na fabricação de plástico, roupas, inseticidas, solvente e tantas outras coisas. Na parte hidrográfica, as bacias hidrográficas do continente possuem rios que escoam para o Oceano Atlântico. O continente apresenta uma rede bastante rica, com predominâncias na América do Norte e do Sul. A América Central vai apresentar uma densidade hidrográfica bem menor. No hemisfério norte, as principais vertentes são a Ártica, a do Pacífico, a do Atlântico e a do Golfo. Podemos destacar, por exemplo, na vertente do Golfo, o rio Mississippi e o Rio Grande, sendo o rio Mississippi uma importante via de transporte de mercadoria para os Estados Unidos. Na América do Sul, a principal vertente é a Atlântica, com destaque para as bacias hidrográficas amazônicas e Platina. A parte da bacia amazônica, que abrange a planície amazônica, é intensamente utilizada para a navegação. A parte localizada em região de Planalto, por sua vez, é utilizada para a geração de energia. No mapa vamos poder observar os climas que encontramos no continente americano e mais à frente estudaremos alguns com maior destaque. Outro aspecto que iremos analisar são os tipos climáticos que encontramos no continente americano, que são o clima polar e o subpolar, presentes no extremo norte do continente e em áreas do Canadá, da Groenlândia e no Alasca.
tem médias térmicas anuais negativas e precipitações em forma de neve durante quase todo o ano. Na região do continente que passa quase todo o ano com seu solo congelado, vamos encontrar a vegetação de tundra, um tipo rasteiro de vegetação, que atinge até 1 metro de altura, formada por musgos e líquens. Seu ciclo é curto, pois só surge durante o verão, período que ocorre o descongelamento superficial dos solos. A imagem mostra essa característica do clima polar e subpolar e da tundra. O clima temperado muito frio abrange grande parte do Canadá, o Alasca e os extremos norte e nordeste dos Estados Unidos da América. Apresenta invernos longos e rigorosos. No verão, as médias térmicas podem atingir cerca de 10 graus Celsius. Em áreas com essas características, vamos encontrar a taiga, que também podemos chamar de floresta de coníferas ou floresta boreal. Essa floresta apresenta aspecto homogêneo, o que facilita sua exploração econômica para a fabricação de papel. Já o clima frio da montanha, encontrado na região dos Andes e nas montanhas rochosas, é influenciado pelas altitudes, o que garante temperaturas baixas ao longo do ano. A vegetação que vamos encontrar nessas regiões é a de altitude, que pode apresentar árvores grandes, de grande porte na base das montanhas e de pequeno porte nas partes mais elevadas. Já o clima equatorial vai ser marcado pelas altas temperaturas ao longo do ano e elevada pluviosidade. Esse clima sofre influência da baixa latitude, que provoca grande e constante incidência solar. A vegetação encontrada nessa região vai ser as florestas equatoriais, por exemplo, a floresta amazônica, com árvores de grande porte, grande diversidade de espécies. Já o clima tropical apresenta pouca variação de temperatura ao longo do ano, com médias mensais em torno de 25 graus Celsius. Predominantemente, esse clima é encontrado na América Central e América do Sul. Nessas regiões com clima tropical, podemos encontrar dois tipos de vegetação. Nas áreas úmidas, encontramos as florestas tropicais, com elevada biodiversidade. Essas áreas foram intensamente desmatadas, como é o caso da Mata Atlântica. Já nas áreas onde temos estações bem definidas, encontramos as savanas, denominadas de cerrado no Brasil, que são compostas por arbustos espaçados e árvores baixas, com troncos retorcidos, casca grossa e raízes profundas, como podemos ver nas imagens. Já um clima comum e conhecido nosso é o semiárido, que ocorre no Nordeste brasileiro, na Argentina e na América do Norte. É um clima de transição entre o mais úmido e o desértico. Nesse tipo climático podemos encontrar as estepes, vegetação rasteira e ressecada. No Brasil, vamos ter a caatinga, composta por espécies adaptadas à seca, como os cactos e arbustos espinhosos. Na imagem, vamos ter um exemplo de cada uma delas. O clima desértico é caracterizado por apresentar menos de 250 milímetros de chuva por ano e ocorre no oeste norte-americano e no sul da América do Sul. Vai ter uma vegetação escassa, constituída de espécies xerófilas adaptadas a baixa umidade. Atividades. No livro, vocês irão responder os exercícios das páginas 392, 393 e 394. Como atividade extra, irão responder as questões propostas que serão enviadas no PDF.